que, cara? Por que tu faz isso comigo? Já sei por quê. Vou pensar como é que eu vou abrir. Oi, tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou criadora do Meridart Design. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu saí catando aí na internet alguns designs engraçados, divertidos, curiosos, diferentes, meio errados, pra gente dar uma olhada e pra gente tentar exercitar e identificar o que tem de errado neles. Porque é muito fácil simplesmente olhar e saber que tá errado, mas nem sempre é fácil saber o porquê, saber identificar o porquê. E a gente vai começar com esse aqui, que é um clássico, que é o Deus Frango é Assado Fiel 9,99, que é um pouquinho... É uma imagem que já rodou muito pela internet. E por que ela é engraçada, diferente, curiosa? Por conta da ordem de leitura, né? A nossa ordem de leitura ocidental, ela acontece em Z, né? Em Z, zigue-zague. A gente começa do topo esquerdo, vai até o final e volta e termina aqui na pontinha. É assim que a gente lê. Como aqui não tem nenhuma diferenciação de tipografia, não tem nenhuma diferenciação de cor, a gente vai ler do jeito que a gente sempre lê. Por isso que é comum que a gente leia Deus Frango é Assado Fiel 9,99, mas eu acredito que essa não tenha sido a intenção de quem fez isso aqui. A intenção é Deus é fiel e frango assado 9,99. Apesar de serem mensagens que não tem muita relação uma com a outra, essa seria a leitura que faria mais sentido, a leitura mais adequada. Tá, Marina, mas como que a gente poderia corrigir isso? Como que a gente poderia fazer isso para que não houvesse essa confusão? A gente precisa diferenciar esses dois grupos, porque se você bem conhece, se você é aluno do Alicerce, você sabe que a gente aqui tá falando de proximidade. Nesse sentido, todos esses elementos estão próximos, tanto geograficamente, eles estão de fato próximos, né? Então é fácil confundir ou acreditar que eles fazem parte do mesmo grupo, como eles também estão próximos no sentido de semelhança, né? A gente tem exatamente a mesma cor para todos, a gente tem exatamente o mesmo estilo de letra, enfim, não tem nada aqui me dizendo que essa é uma frase e que essa é outra frase. Não tem nada em termos de design me sinalizando que aqui nós temos duas frases diferentes. Então a gente pode trabalhar o princípio da proximidade, o princípio do contraste, pra gente separar melhor essa mensagem. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Se eu faço o Deus é fiel, como tá ali, Deus é fiel, e aqui do lado, eu vou até fazer igual pra você ver, ó. Frango assado 9,99. Olha como fica confuso, né? Olha como fica esquisito. Se eu faço isso aqui no digital, por exemplo, as pessoas também provavelmente vão ler de forma equivocada. Mas se eu faço isso aqui, ó, uma coisa muito simples. Então, se eu deixo dessa forma, por exemplo, que a gente tem o Deus é fiel nessa tipografia bold, e aqui eu tenho o frango assado todo maiúsculo, eu já tô sinalizando que a gente tem dois grupos diferentes. Então eu vou ler Deus é fiel e depois eu vou ler frango assado. Também porque a gente estabeleceu aqui uma hierarquia. Eu defini que isso aqui é mais importante, tá chamando mais atenção, tá ocupando mais espaço do que isso aqui. Se eu quisesse o contrário, era só eu fazer o contrário. Eu deixo o frango assado grandão assim, 9,99, e o Deus é fiel, a gente usa uma tipografia mais discreta e ocupando menos espaço. Assim, a gente não corre esse risco de atrapalhar a nossa leitura. Assim fica muito claro. Aqui a gente tem um grupo, tá? E aqui a gente tem outro grupo. Tá muito claro, muito dividido isso. Isso aqui, eu usei a diferença de peso da tipografia, a diferença de tamanho, mas a gente também pode fazer isso com a cor. Eu posso colocar outra cor aqui e também vai funcionar. Mesmo que os dois estejam no mesmo peso e da mesma forma, se eu coloco uma cor diferente, eu já vou facilitar para o meu leitor para dizer que esse é um grupo, esse aqui é outro grupo. Então, foi isso que faltou aqui. Foi diferenciar esses dois grupos para deixar evidente que aqui a gente está falando de uma coisa e aqui a gente está falando de outra coisa, tá? Então, o princípio da proximidade aqui, ele foi usado de forma incorreta e acabou causando essa confusão, acabou atrapalhando um pouco a nossa leitura. Vamos passar pro próximo, porque eu acho que esse já deu para entender. Claro que tem várias outras coisas que a gente poderia pensar, mas tem bastante coisa pra gente ver. Esse aqui é muito bom, esse aqui é top demais, esse aqui é muito bom. Como que tu lê isso daí? Vai, eu nem vou entregar muito. Agenda senanal. Fica complicado, né? Agenda senanal fica complicado. O primeiro problema é que a palavra não tá separada corretamente, né? É
now. Então, a gente já tem um erro de gramática. Porém, não vou implicar tanto com isso, porque às vezes a gente tem essa liberdade criativa mesmo, pra quebrar uma palavra de um jeito errado, pra poder caber no layout. O layout é muito mais importante do que a gramática pro designer. Então não é com isso que eu vou implicar, embora seja muito importante que você saiba gramática pra você não cometer alguns erros grosseiros como esse. O mais complicado, na minha opinião, nessa peça aqui, é justamente porque criou uma palavra que não é muito, né? Não é muito... Então aqui a gente tem esse erro da divisão da palavra. Porque às vezes a gente tem uma palavra... Semanal nem é uma palavra que dá tanto trabalho assim pra diagramar. Mas tem algumas palavras... por exemplo, eu tive que fazer um crachá. Hoje mesmo eu tive que fazer. E aí, eu precisava seguir um padrão no crachá. Então, tem alguns crachás que vai ser assim, ó, produção. Outro crachá vai ser assim, ó, designer. E só. Foi isso que o cliente passou pra mim. Produção, design. Aí tem outro que é videomaker. Aí olha o tamanho dessa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui ocupa esse espacinho. Essa palavra ocupa esse espacinho. E essa palavra ocupa esse espação. Eu vou até abrir aqui pra você ver. Esses foram os crachás. Então tem aqui, ó, produção. E aí eu tenho aqui, ó, designer. Então é uma palavra ocupando mais ou menos aqui o centro do nosso crachá. Aí eu tenho a palavra videomaker. Aí o que eu fiz pra manter o padrão? Fiz isso aqui. Porque se eu faço isso aqui, acaba saindo muito, porque vai ficar muito espaço vazio em comparação com o design. Porque a palavra é um pouco maior, a palavra é um pouquinho grande e não fica tão legal, não fica visualmente interessante, porque fica muito espaço vazio aqui e muito espaço vazio aqui, que não é uma coisa interessante, porque a nossa matriz, a nossa referência principal é esse aqui, com o nome da pessoa. A gente tem 2 crachás com nomes, são esses 2, tá? E os outros, ao invés do nome da pessoa, a gente tem só a função, porque é rotativo, são várias pessoas diferentes. Então, pra solucionar, o que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, videomaker. Assim como no de filmmaker também, eu fiz assim, ó, filmmaker. Quebrei a palavra e tive aqui uma liberdade criativa pra poder fazer isso, pra deixar esse crachá aqui parecido com esse, que é a nossa matriz, o nosso original, digamos assim. E os de design e produção ficaram mais simples. Então, às vezes, quando a gente tá fazendo um post, a gente precisa lidar com essas coisas, e às vezes a gente vai precisar quebrar a palavra. Então, você tem que quebrar aqui a palavra semanal, digamos, e você quer deixar o layout interessante. Só que, se você quebra e escreve uma palavra que vai ter outro sentido, não fica, né? Não é muito bom você fazer isso. Então, atentem-se, quando você for fazer isso, a quebrar a palavra de um jeito que ela não perca o sentido original, e também atentem-se a não deixar as coisas muito distantes para que elas percam o sentido. Se você faz isso aqui, vai ser muito difícil da pessoa entender que é semanal, vai demorar muito tempo. Então, diagrama proximamente e, de preferência, com a palavra quebrada, né, corretamente, sem fazer isso aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que tá claro. Vamos pro próximo. Esse aqui também é um clássico. E nesse aqui também a gente tem o mesmo problema que a gente tem aqui no aulão presencial trepa. Se você olhar com cuidado, você percebe que existe um espaço maior entre o TRE, que é a sigla correta que eles querem que a gente veja, TRE. Existe um espaço aqui maior entre o TRE e o PA do que entre essas letras aqui que formam a palavra aqui bonitinha. Só que, como tá exatamente na mesma diagramação, como não tem um hífenzinho, não tem uma diferenciação, a gente interpreta isso aqui como uma coisa só, como uma palavra só, TRE. Esse espaço entre o TRE e o PA, ele é muito pequeno para a gente interpretar como duas palavras diferentes. Ele precisaria ser muito maior para a gente entender que, de fato, são conjuntos diferentes, né? Aqui é um grupo e aqui é outro grupo. Esse espaço precisaria estar muito maior, porque do jeito que tá, é muito fácil a gente interpretar como um grupo só por questões de proximidade, hierarquia, contraste. Por quê? O TRE tá exatamente no mesmo peso do PA, aqui, ó. Exatamente no mesmo peso, exatamente nas mesmas cores, tem exatamente o mesmo degradê, tá alinhado exatamente igual. Então, como é que eu vou saber que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa? Só com esse espacinho aqui? Não, meu cérebro, ele quer agrupar tudo, meu cérebro quer simplificar as coisas, tá? Então, pra gente interpretar, a gente precisaria, por exemplo, fazer isso aqui, ó, TRE. Eu acho que assim ainda não é o suficiente, teria que ter um tracinho, teria que ter uma simplificação aqui, porque nem assim eu senti que a gente resolve. Fica muito complicado esse conjunto de palavras. A melhor forma que eu encontrei foi, de fato, usar uma hifenização aqui. Você precisa diferenciar
muito bem as coisas para que não ocorra essa confusão que a gente teve aqui, porque senão as pessoas vão ler o seu texto, o seu design de um jeito que não é para ele ser lido. Então, isso aqui seria facilmente resolvido com um hífenzinho, deixar claro que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, que não é para ser lido tudo junto. Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho essa capa muito bonita, é até conflituoso para mim. Eu acho essa capa muito bonita. Porém, aqui a gente tem o título do livro, e eu acho que esse título ele fica muito perdido aqui. É um livro da Sabrina Fernandes, uma autora brasileira. Aqui tá escrito, depois de muito tempo, eu descobri que aqui tá o título do livro, né? Tem sintomas mórbidos. E claramente, esse texto que tá aqui, grandão, ele não é para ser lido. Ele é um elemento gráfico para deixar a capa interessante. E eu acho que funciona. Eu acho essa capa esteticamente agradável, mas eu também acho que ele atrapalha na ideia de mostrar o título do livro, que é esse aqui, Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. E eu acho que tá faltando também um pouquinho de hierarquia. Esse texto aqui, condensado, ficou muito ruim de ler e inclusive tá aqui em cima da linha. Então, como ele é condensado e fino, a leitura acaba sendo prejudicada. Então, quem viu o vídeo da gente recriando a capa do Design para quem não é designer, vai entender do que eu tô falando, tá? Porque a gente falou bastante disso lá. Então, eu vou tentar pegar aqui uma tipografia mais ou menos parecida, eu vou deixar toda maiúscula, sintomas mórbidos. E olha como eu acho que fica mais interessante se a gente hierarquizar melhor esse texto aqui. Curiosamente, tá falando da esquerda brasileira, tá alinhado à direita. Não sei se foi uma piadinha do design. Olha só como fica mais tranquilo de ler, fica mais fácil de ler quando a gente desafoga um pouco as nossas informações. Então, esse título aqui tá em bold e condensado. Então, esse subtítulo aqui vai ser apresentado de outra forma. Não tá condensado e não tá todo maiúsculo. Essa é uma dica muito boa que eu dei, inclusive dentro do alicerce que eu vou te passar agora. Se você não sabe como combinar fontes, se você tem dificuldade de como combinar fontes, tenta analisar a fonte que você está usando, a tipografia que você está usando, e para combinação você busca uma que tem características opostas, como essa aqui. Se é condensada e bold, então condensada e bold, tá? E aí eu preciso combinar com outra tipografia. Não é condensada, então eu vou deixar aqui no regular, né, na altura regular e no peso regular também. E aí eu gero contraste, além do contraste de tamanho que é colocado, né? Então, fica aí. O que você acha dessa capa? Deixa aí nos comentários. Porque eu confesso que eu não sei detalhar profundamente o que me deixa incomodado nela. E esse aqui, Lisa Jackson merece morrer. Olha só que complicado isso. Lisa Jackson é o nome da autora, tá? A autora do livro, Lisa Jackson. O nome dela tá grandão assim, normalmente isso acontece. Quando a autora fica popular, quando, né, ela começa a vender muito livro, daí o título, o nome da autora fica maior do que o título do livro, né? Normalmente a hierarquia das capas de livro é primeiro a gente vê o título, depois a gente vê quem escreveu. Mas quando o autor ou a autora fica muito famoso, daí isso se inverte, porque você não se importa mais sobre o que é o livro, de quem que é o livro, você simplesmente compra porque é daquele autor, daquela autora. Só que aqui, como o título do livro é Merece Morrer, a frase ficou complicada, né? Por conta da hierarquia. Porque, apesar de existir uma leve diferenciação de tamanho, né? O nome dela tá muito maior do que o nome do livro. Tá exatamente na mesma cor, tá exatamente na mesma tipografia. Então, pode gerar essa confusão. E a gente começa a ler aqui, vai lendo, termina aqui. E a gente acaba criando essa frase. Então, como que a gente poderia fazer? Se eu deixo assim, como que tu vai saber que isso aqui é um grupo, isso aqui é outro grupo? Não tem como tu saber, porque tá do mesmo jeito, tá perto, tá da mesma cor, tá no mesmo peso, sabe? Proximidade, é o princípio da proximidade. Gestalt, semelhança, se você já estudou Gestalt. Então, tá tudo aqui. Como que eu posso diferenciar? Preciso atribuir características para esse objeto e para esse objeto que ajudem o meu leitor a identificar que eles dois são diferentes. Se eu deixo tudo igual, o meu leitor vai entender que são iguais, especialmente se eu deixo eles próximos, né? O princípio da proximidade geográfica. Então, a gente vai separando as proximidades. Então, se eu tenho aqui o princípio da proximidade geográfica, aí eu tiro, tá? Não temos mais proximidade geográfica, mas ainda temos o princípio da proximidade por semelhança, né? Eles estão muito parecidos. Então eu vou aqui pegar uma outra tipografia que não tem tanto a ver. Então agora eu já deixei diferente.
eu já separei, né? Já não existe proximidade geográfica, porque eu afastei os dois elementos. Já não existe tipografia por semelhança, porque eu mudei. E aí, a gente pode mudar aí também a proximidade de cor. Os dois estão da mesma cor, então eu posso deixar esse de uma cor e esse aqui eu posso deixar cinza. Olha só como já fica a diferença. Eu sei que essa tipografia não combina, tá? Com a coisa que a pessoa morre. Outra coisa que pode acontecer também é a gente mudar um pouco a ordem aqui, ó. E colocar o nome da autora embaixo, o nome do livro em cima. Mas isso não vai prejudicar a hierarquia, porque a gente lê o que tá em cima primeiro. Não necessariamente. Se eu deixo o nome da autora desse tamanho aqui, mesmo que esteja embaixo, mesmo que esteja na parte de baixo do livro, você vai ler primeiro isso aqui, e depois você vai ler isso aqui. A gente lê assim, zigue-zague, começando de cima e vindo pra baixo? Sim, mas no momento em que as coisas têm o mesmo peso. Quando a gente atribui peso aqui pra baixo e a gente diminui o peso aqui pra cima, a gente muda, a gente interfere na nossa hierarquia. Se a gente faz esse layout aqui, eu inclusive até achei interessante, eu coloco o nome da autora aqui embaixo, coloco o título do livro aqui em cima, deixa eu colocar outra, pronto, esse aqui tá top, que não é tão engraçado. E aí a gente já corrige esse problema aqui de ler Lisa Jackson Deserves to Die. A gente lê Deserves to Die. E aqui a gente põe o selinho do New York Times Best-Selling Author. Beleza? Vamos pro próximo. Esse aqui, o Fashion Fart. Esse aqui é complicado também. Por quê? Porque quem fez isso aqui queria usar o F, queria destacar o F, né? O F de fashion. Só que a palavra de baixo é arte. Só que se você junta F com arte, fica fart. E fart em inglês, se você não é formado em inglês, eu também não sou, mas eu sei que fart em inglês significa pum, pumzinho, peido. Então, complicado você ter isso escrito peido, inclusive tem um peso maior, né? Peido tem um peso maior do que fashion na sua loja. A primeira coisa que você lê é fart, depois você vai entender que aqui tem um fashion. Então, por que isso acontece? Proximidade de novo, olha só. Proximidade e semelhança. Gestalt e princípios do design. Aqui a gente tem um F, né? Essa tipografia fofinha, bonitinha, gordinha. E aqui também. Como é que eu vou saber que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa que não tem nada a ver? Se tá tudo igual, se tá tudo na mesma cor, na mesma letra, e esse aqui ainda tá maior do que esse aqui, entendeu? Tá maior, eu confundi, esse aqui tá maior. Como que a gente corrigiria isso? Fashion art. E eu quero, sei lá, eu quero que o F fique maior por algum motivo. Você precisa afastar os elementos. Então eu preciso deixar claro pra minha audiência que esse aqui é um grupo e esse aqui é outro grupo, tá? Outra coisa que denuncia muito é o alinhamento. Se eu pego esse F aqui e eu alinho aqui, é óbvio que as pessoas vão ler assim. Para que eu deixe claro que esse faz parte desse grupo aqui, eu preciso deixar ele alinhado com o fashion. Então eu deixo ele maiorzinho aqui. E o art eu coloco em outro lugar. Talvez numa fonte, numa tipografia cursiva. Não sei qual foi o briefing, tá? A minha preocupação aqui é simplesmente diferenciar essas duas coisas. Porque acho que mesmo se eu deixar assim, ó, ainda corre o risco disso aqui ser lido como fart. Então, mesmo que tenha, aqui seja uma tipografia, aqui seja outra, é possível que as pessoas leiam a palavra errada. Então, eu não arriscaria deixar esse F alinhado aqui. Eu faria uma diagramação um pouco diferente. Mas vamos supor, eu vou testar outra coisa, tá? Eu vou testar aqui Fashion Art. Eu vou deixar isso aqui cinza e eu vou colocar o F alinhado aqui para ver se é possível a gente fazer isso. Eu não acho que seja, pelo que eu tô vendo. Porque a gente sempre corre o risco de ter a mensagem lida de forma errada. Então, mesmo que eu mude aqui a cor, por conta do alinhamento da nossa leitura, a gente teria esse problema. Então, eu teria que trazer esse art para cá, pro final. Porque aí eu sinalizo que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa. Então, a gente tem outros problemas aqui para resolver, né? De espaçamento, de organização. Mas assim, já seria uma solução um pouco mais interessante, um pouco melhor do que deixar peido escrito aqui na sua loja. O que eu faria, na verdade, era respeitar a hierarquia da palavra e deixar ela mais assim. Vamos para mais um. Esse aqui a gente também vai falar de proximidade. Como que você lê esse aqui? Você leu No Smoking Safety First ou você leu No Safety Smoking First?
né? Aqui a gente tem proibido fumar, segurança em primeiro lugar. Então a gente tem essas características. Só que o que acontece? Aqui a gente tem um grupo e aqui a gente tem outro grupo. Por conta da proximidade. As palavras estão próximas e estão na mesma tipografia. Então, embora haja essa diferenciação de cor, que tenha sido uma tentativa de dizer, olha, esse aqui tá junto desse, e esse aqui tá junto desse, né? Por conta das cores, é uma boa tentativa, só que o espaçamento entre as palavras está muito grande. O espaçamento das palavras está muito maior do que a proximidade desses dois aqui. Então, a gente acaba lendo no safety, Smoking First. Eu já li No Smoking Safety First, porque eu já vi essa imagem 1 milhão de vezes, então eu já me acostumei a ler ela. Mas como que a gente poderia fazer, né? A gente poderia diminuir esse espaçamento aqui, ó. Olha só, a gente tem uma certa dificuldade, né, de ler quando a gente faz isso, porque as palavras estão muito longe umas das outras. Não é natural esse buraco entre uma palavra e outra. Aqui já ajuda bastante, porque não tem um elemento, mas se eu coloco um elemento aqui no meio, eu tô separando esses grupos, percebe? Que é o que tem aqui, ó. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que é, mas acaba separando esses grupos. Então, uma coisa que a gente poderia fazer era colocar as mensagens assim, no smoking, de um lado, e do outro lado. A gente já simplificaria muito a nossa comunicação, ficaria muito claro que a gente não vai ler assim, a gente vai ler assim e depois assim. Ou se a gente quiser deixar daquela forma mesmo, diminuir bastante, não ter nada no meio e diminuir bastante o espaçamento. No smoking, safety first. E aí a gente consegue ter a nossa comunicação muito clara, sem o ruído que tem aqui. Nothing is possible. Aqui tá escrito nada é possível. Por quê? Porque a gente tem uma falha de contraste. Contraste, mais um princípio do design. Super importante. Aqui a gente tem bem evidente escrito nada é. E aqui a gente tem impossível. Só que, como a gente tem o in aqui em cinza, num fundo branco, como é que a gente vai ver isso aqui? E aí acaba atrapalhando a nossa leitura. E ao invés da gente ler nada é impossível, a gente lê nada é possível. E ao invés da gente ter uma mensagem de motivação, a gente tem uma mensagem de depressão, para desistir da vida. Muito complicado ter isso no tapete logo quando você entra em casa, né? Tem uma mensagem como essa. Então, muito cuidado com o contraste. Quando você vai criar algo, você precisa saber onde isso vai ser aplicado, com o quê, qual técnica, qual vai ser o fundo, para você pensar no layout que vai respeitar esse contraste, tá? Esse aqui eu não vou nem fazer porque, enfim, é só deixar tudo preto. É só deixar tudo dessa cor aqui que já resolvi o problema, enfim. Esse aqui nós temos também um problema de hierarquia. Você consegue identificar? Aqui a gente tem bem grande, ó, quit school, que é saia da escola. E aqui a gente tem take action, take control, quit. Por quê? Porque isso aqui, olha que doideira. Isso aqui, na verdade, é um anúncio para você parar de fumar. Isso aqui tudo é um ad. Aqui tem fumar não é o seu futuro. Só que isso está no ônibus escolar. E aqui a gente tem uma sinalização de que é um ônibus escolar. Por conta da proximidade, de novo, e da hierarquia, esses itens aqui estão basicamente do mesmo tamanho. Então, do mesmo tamanho, eu tendo a acreditar que eles estão relacionados. Lembra do princípio da proximidade? Tudo que se relaciona, quem fez o alicerce sabe, hein? Tudo que se relaciona, né, tem que estar próximo, e tudo que não se relaciona não tem que estar próximo. A gente tem que separar de alguma forma. Então, embora que tenha essa diferenciação de cor, tenha essa diferenciação de tipografia, por elas estarem com basicamente o mesmo peso, ocupando o mesmo espaço, né, a gente tende a ler essa mensagem assim, ó, take action, take control, quit school, né? Tipo, haja, tome controle da sua vida, saia da escola. Essa é a mensagem. E aqui embaixo, no finalzinho, a gente tem que fumar não é o seu futuro. Então, assim, complicado, né? Fica complicado. Talvez seria mais interessante se essa mensagem tivesse muito maior aqui em cima, fosse ela que ocupasse esse espaço. Smoking, our future, né? Eu tava lendo errado. Fumar não é o nosso futuro. Seria muito mais interessante se essa mensagem estivesse ocupando esse espaço aqui, porque já ficaria muito claro e muito evidente do que se trata, tá? E essa frase aqui a gente poderia trazer para cá, ela tem uma importância secundária. Então, eu acho que a hierarquia tá equivocada aqui. Então, se a gente mexesse isso, se a gente fizesse essa troca, a gente já resolveria esse problema, porque eu acho que não tem como tirar esse
schooled aqui. Seria uma forma de solucionar esse problema. E aqui a gente tem mais um clássico parecido com o Deus é frango assado, o Sale Sale, né? O Sale Sale, que sale é promoção, né, em inglês. E aqui também a gente tem mais um problema. Essas informações aqui estão muito próximas a essa, pra gente entender que são coisas diferentes, que são grupos diferentes. Pra isso aqui ficar claro que são coisas diferentes, precisaria estar um pouco mais distante ou precisaria estar de uma outra cor. Vou alinhar aqui meio na intuição, tá? Porque é só pra você entender. Sale Sale. Se eu faço isso aqui, ó. Que tem seu. Aqui dá pra entender, tá? Não tá na... Nossa, uau, que ordem de leitura incrível. Mas dá pra entender também, não vou ser tão chato assim, mais do que eu já tô sendo. Pronto. Aqui eu tô sinalizando, aqui pra quem estudou Psicologia das Formas, usando um quadrado pra sinalizar que isso aqui é um grupo, tá? Se eu faço isso aqui, ó, já entende. Com o quadrado, acaba facilitando, só que aqui a gente tem um quadrado com cada letrinha, né? E se eu deixo mais afastado, ó, vou tirar o quadrado para ficar mais claro ainda. Se eu deixo afastado, eu entendo que isso aqui é um sale e que isso aqui é outro sale. Agora, se eu faço isso aqui, fica complicado, fica sassalelé. Então, uma solução para isso aqui seria afastar mais esse sale, colocar mais para cá, ou colocar um só, né? Para que enfiar esse monte de coisa? Ou colocar em cores diferentes, colocar esse vermelho e esse branco e essa parte aqui branca e ir alternando para eu sinalizar que são coisas diferentes, olha só. Você percebe como é muito difícil para eu sinalizar para as pessoas que esse é um grupo e que esse é outro, por conta da nossa ordem natural de leitura, que é essa daqui, eu vou ler assim sempre, sempre. Então como é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse aqui, ó, esse aqui em vermelho e esse aqui em branco. Aqui eu já tô sinalizando que esse é um grupo e que esse é outro, através da cor. Cor também é um elemento que a gente usa para gerar proximidade, para dizer que esse é um grupo, esse faz parte do grupo, esse faz parte de outro grupo. Tem um grupo vermelho e tem um grupo cinza. Então, dessa forma, a gente resolve esse problema, assim como a gente resolveria também se a gente deixasse os elementos bem afastados um do outro, porque a gente entende que tem esse espaço aqui para separar. Assim como teve nesse aqui, né? Tem esse espaço que atrapalha da nossa leitura. Se a gente deixa assim, atrapalha. Se tiver um elemento aqui no meio, aqui ajuda, porque eu quero de fato separar os grupos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha se divertido. Se sim, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Tem mais um vídeo aqui aparecendo para você assistir. E se você quer aprender design comigo, é só conhecer o Alicerce. Tem link na descrição. Até a próxima.